Eu quase que sempre estou a dizer para os irmãos da alegria que eu sinto de vir para a igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse aqui é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. E não precisa ser muito pessimista para entender isso, né? Melhor do que um hospital, melhor do que numa roda de boteco, melhor do que estar trocando xingamentos em outros lugares, bêbado, e muito melhor do que estar também num lugar de sofrimento e de perseguições como nós vimos aqui nessa noite. Hoje pela manhã nós compartilhamos um pouco com os irmãos sobre essa realidade. Isso que nós vimos, infelizmente, é real, é verdadeiro, isso acontece de fato e de verdade. Não é de hoje que essas perseguições e essas maldades acontecem ao redor do mundo. Eu só queria trazer à nossa memória algumas partes da palavra de Deus que diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta ela é contra principados, potestades, hostes da maldade que infestam e vivem nas regiões celestiais. A perseguição religiosa, ela não é uma coisa apenas do mundo islâmico. Eu gostaria muito de dizer para vocês e para mim mesmo nessa noite que a perseguição religiosa, ela é só coisa de islamismo, de hinduísmo, de budismo, mas infelizmente ela foi também do cristianismo. Por volta do século XVI, mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos na Península Ibérica. São chamados os novos cristãos. A Inquisição os aprisionava, tomava todos os seus bens. Eles diziam que se eles não se convertessem ao cristianismo, eles seriam mortos. E mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos, cortados pelo meio, mulheres grávidas rasgadas pelo meio. E não adianta a gente querer dizer, não, mas foi a Igreja Católica. Nós somos uma igreja só ao longo desses anos, desses 2000 anos. É a mesma fé cristã. Nós somos esse ramo da reforma, mas estamos ligados nesse tronco que é a história cristã. O cristianismo também tem páginas vexatórias ao longo da história por perseguições e por matanças. Mais de 1,5 milhão de judeus. Existem chagas profundas e abertas no Oriente Médio por causa das cruzadas. As cruzadas que mataram, que roubaram, que violentaram muitas pessoas também. Hoje nós percebemos essas perseguições mais intensas no mundo islâmico contra a fé cristã, no mundo hinduísta também contra a fé cristã. Mas eu dizia que hoje de manhã que foi assustador o que aconteceu na Europa cristã no século XX com as 2 guerras mundiais. É impressionante o que a Alemanha cristã fez contra os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Irmãos que mandavam os judeus para o campo de concentração e à noite iam para suas casas jantar e depois iam para a igreja para celebrar a Deus nos seus cultos e na sua adoração. Então, o que eu gostaria que nós entendêssemos é que há uma maldade supra, além daquilo que nós vemos nesse mundo religioso. As estruturas religiosas não são sacralizadas. As estruturas religiosas, muitas vezes, elas servem não a Jesus, mas elas servem
a poderes e interesses que não são o poder nem os interesses de Deus. É bom que se diga isso, é bom que nós entendamos essas coisas para entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue. E é bom a gente entender também que tudo isso vai ser sanado com a vinda do reino de Deus. Por isso que João Batista, quando começou a pregar, ele disse: é chegado até vós o reino de Deus. Existe uma esperança para a humanidade porque Deus vai trazer o reino dele até nós. Existe uma esperança para a humanidade de que um dia toda a injustiça praticada por estruturas religiosas, sejam elas cristãs, islâmicas, hinduístas, vai chegar um dia que toda a malignidade, toda a injustiça vai cessar quando o reino de Deus for estabelecido. Amém? Por isso que os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse, ensinou-os a orar, começando por: venha a nós o teu reino. Porque quando vier o reino de Deus, quando o reino de Deus for estabelecido, aí a justiça, a paz, a verdadeira paz, a igualdade entre os homens que nós tanto ansiamos, ela vai existir. É duro olhar para a história e lembrar que muitos irmãos nossos se alimentaram e se enriqueceram graças ao tráfico negreiro, à escravidão de seres humanos. Então, essa maldade, ela é muito maior do que a gente imagina e ela permeia a história tanto de um lado quanto de outro. Sem sombra de dúvida, a fé cristã é a única que se dispõe a morrer pelos outros. Assim foi com Jesus. Não é de admirar também que mais de 95% das instituições não governamentais que assistem pessoas que sofrem ao redor do mundo, todas elas são de fundamento cristão. A fé cristã, a base dela é a graça, é o favor imerecido. É um Deus que tinha de tudo para nos arrebentar, mas escolhe nos amar. É um Deus que, olhando para nós e vendo a nossa perversidade, em todos os espaços da terra, não nos iludamos, irmãos, o Ocidente não é muito melhor do que o Oriente. Boa parte dessas armas que eles usam lá para matar os nossos irmãos são vendidas pelo Ocidente. Grandes vexames como Irã Gate, Watergate, mas principalmente Irã Gate, foi porque descobriram que o Ocidente vendia armas tanto para o Iraque quanto para o Irã. Boa parte da riqueza do Ocidente, da vida boa e nababesca que o Ocidente vive, é pela venda de armas, de armamentos, de armas químicas. Por que os Estados Unidos insistiam que o Iraque tinha armas químicas? Porque foram eles que venderam. Por que insistiram que a Síria tinha armas químicas, biológicas, capazes de destruir de uma forma dolorosa e miserável muitas pessoas? Foi porque foi o Ocidente que vendeu. Então, eu gostaria muito que nós entendêssemos que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é um lugar de hostilidade. E que essas maldades e atrocidades, elas acontecem lá, mas acontecem cá também. É óbvio que nós não apoiamos e nem defendemos o que eles fazem. Mas, historicamente, nós não temos muito foguete para soltar em relação ao que nós estamos vendo e assistindo. O Brasil já viveu debaixo de perseguição religiosa.
Os primeiros missionários que chegaram aqui sofreram muito. Sofreram com malárias, com pestilência, com febre amarela, mas sofreram também e padeceram muita perseguição religiosa. Então, essas coisas acontecem numa prova clara de que a Bíblia está certa, de que o mundo jaz no maligno e que nem sempre construções e estruturas religiosas elas glorificam a Deus. Na maior parte do tempo, elas servem a interesses humanos encastelados e que delas usam para a sua própria glória e para sua própria distinção e dominação sobre os outros. Eu gostaria de trazer à nossa memória nessa noite que perseguições fazem parte da vida do cristão. Apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele chegou a dizer que todo aquele que quisesse viver uma vida piedosa, ele padeceria perseguições. Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada. E que na fé cristã haveria conflitos, a começar da família, e esses conflitos se estenderiam muitas vezes o pai entregando o filho entregando o pai, a nora contra a sogra, por causa da fé cristã. Jesus, o nosso Senhor, cabeça da igreja, o Senhor do cristianismo, morreu por causa de perseguição religiosa, morreu por causa do ódio daqueles judeus que temiam perder a sua posição política em Jerusalém, diante do governo de Roma. Quando Jesus realiza um dos seus maiores milagres, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, muitos creram, mas muitos correram para os sacerdotes e para os fariseus, dizendo que Jesus havia feito, e eles rapidamente fizeram reunir o conselho religioso, Anás, Caifás, toda a estrutura religiosa, todos os príncipes religiosos se reuniram e chegaram à conclusão que eles deveriam matar Jesus. E Jesus é morto. Da perspectiva de Deus, Deus o entrega para morrer pelos nossos pecados. Mas da perspectiva da história, quando nós olhamos, são os religiosos que matam Jesus. São os sacerdotes que decidem matar Jesus, com medo de perderem a sua posição. Jesus é morto em Jerusalém. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, é preso e é morto em Jerusalém. Ele é morto não é porque ele era um mau caráter, ele é morto não porque era um amotinador, porque intentava contra a ordem social e o bem-estar da sociedade, mas ele é morto porque ele crê em Jesus e faz de Jesus o Senhor da sua vida. E por causa de Jesus, ele é preso, mancomunados ali o governo, a estrutura governamental com a estrutura religiosa. Herodes, junto com os líderes religiosos de Jerusalém, prendem Tiago e Tiago é morto, é decapitado, passado ao fio da espada. Estevão também é morto em Jerusalém, apedrejado. São nossos irmãos. Desde Jesus, passando por Tiago, Pedro, João, Paulo, Estevão, todo o nosso referencial de fé, a partir do nosso Senhor, sofreu e padeceu perseguição. Estevão é morto em Jerusalém por causa de Jesus, apedrejado.
Segundo consta a história, Pedro é morto, decapitado, crucificado e decapitado em Roma. O único pedido que Pedro fez, segundo a história, é que não o crucificassem de cabeça para cima, mas que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado, como tinha sido crucificado o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos 2 Timóteo, Paulo deixa muito claro que o seu tempo é chegado e que ele já estava sendo derramado como uma libação sobre o altar de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens que, por causa da dignidade, da presença de Deus, do brilho de Deus, da graça de Deus na vida deles, agrediam as trevas e a escuridão de tal forma, de tal maneira, que o mundo não podia suportá-los. E por isso resolveram dar cabo deles, de uma forma cruel, de uma forma atroz. Homens inteligentes, como Paulo, tementes a Deus, como Paulo, piedoso ao extremo, comprometido com Deus e com a causa de Deus, é morto como um malfeitor qualquer. Às vezes eu me pergunto, não conseguindo entender muito bem como é que um homem como João Batista é morto e decapitado por causa dos caprichos de uma menina. Mas João Batista, como homem de Deus que era, como profeta de Deus que era, João Batista tem a ousadia e a coragem de dizer para Herodes, o governador: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é pecado, isso é adultério, isso é iniquidade, isso não se faz. E o Herodes, temendo a João Batista, mas a mulher de Filipe, que mantinha com ele esse relacionamento incestuoso, pecaminoso, adúltero, tomada de um ódio profundo e desmedido por João Batista, induz sua filha a pedir a cabeça do homem de Deus, do profeta de Deus, num prato. Minha filha, eu te darei até a metade do meu reino, se você me pedir. Ao invés de pedir a metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista num prato. Ironia, até no reconhecimento que aquele homem valia muito mais do que a metade daquele reino. Perseguições. Quando o Império Romano, com seu imperador Tito, destrói a cidade de Jerusalém, e muitos dos nossos irmãos perderam as suas casas, perderam os seus trabalhos, eles foram acolhidos pelos irmãos de Antioquia, pela igreja de Antioquia. Eles que não queriam levar o evangelho para os gentios, porque eram gentios, depois foram acolhidos como irmãos por esses gentios da cidade de Antioquia. Essas perseguições, elas trazem dores atrozes. Não é da geração de muitos de vocês que estão aqui, principalmente os mais jovens, mas é um pouco da minha geração, quando nós vivemos boa parte da Guerra Fria, ou da cortina de ferro. E naquela cortina de ferro, debaixo de um regime totalitário, opressor, que era o comunismo, as pessoas também não podiam expressar a sua fé. Eram mortas, espancadas, seus filhinhos mortos, os seus bens tomados, humilhados, vilipendiados e, por fim, assassinados por causa da sua fé. Está bem aqui, há menos de 50 anos. Cortina de ferro, cortina de bambu, cortina, regimes totalitários de perseguição à fé cristã, porque percebiam sempre na fé cristã
uma ameaça aos seus regimes, às suas maldades. Porque a fé cristã, quando ela chega, ela realmente ameaça toda estrutura de injustiça e de iniquidade. Todo o poder encastelado, demoníaco, quando a fé cristã chega, ela ameaça esses poderes estabelecidos, encastelados, e daí surgem as perseguições. Mas é muito duro, irmãos, essa vida de perseguição. Eu estou tentando mostrar-lhes ao longo da história, para a gente não ficar focado só nesse momento histórico e nessa região geográfica. Mas pense na dureza de ser preso, de ver todos os seus bens conquistados com trabalho, com justiça, com equidade, com dignidade, serem subtraídos, roubados pelo simples fato de ser cristão e de depositar a sua fé no Senhor Jesus. Eu admiro muitos irmãos aqui nessa igreja. Sou filho dessa igreja. Vi aqui muitos irmãos serem prosperados por Deus. Assisti aqui, de modo palpável, a forma como Deus cuidou, a forma como Deus prosperou o trabalho e o esforço de muitos irmãos. Quando eu cheguei nessa igreja, no ano de 1982, nós tínhamos aqui, na frente dessa igreja, 2 ou 3 carros no máximo. Uma variante, um corcelzinho, e talvez um Fusca, uma coisa assim. Deus nos abençoou, Deus nos prosperou. Fico muito feliz, porque é resultado de trabalho honrado, é resultado de trabalho digno, de pessoas que temem a Deus e que honram a Deus com seus trabalhos e com as suas atividades. Mas imagine a dor que seria no coração ver todo esse esforço dos irmãos sendo vilipendiado e sendo arrancado. Não porque roubaram, não porque fizeram coisas erradas e maracutaias, mas porque creem em Jesus e creem em Jesus de todo o coração. Imagine ser enxotado da sua casa que você lutou tantos anos para poder comprar. Imagine não poder andar no carro que você lutou, suou para poder comprar. Imagine ver os seus filhos arrancados. Imagine ter todos os teus direitos subtraídos. Pelo simples fato de que você crê em Jesus e crê nele de todo o coração. Perdendo os bens, perdendo família, perdendo filhos, mulheres, assassinados, estuprados de forma violenta, num ódio infernal e maligno desses perseguidores. É muito doloroso, é destrutivo. Por isso que eu li aqui hoje de manhã que a igreja em Jerusalém, ela tinha paz. E na paz que ela tinha, ela crescia. A igreja precisa de paz, Jesus é o príncipe da paz. E nós não precisamos, irmãos, em nome de Jesus, não precisamos ficar envergonhados da nossa liberdade. Nós precisamos dar graças a Deus por ela. Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem sido extremamente bondoso conosco. A maioria de nós vamos deixar para os nossos filhos o que os nossos pais não puderam nos dar. E isso aqui, nesse país, nesse solo, nessa terra, nessa pátria. Foi aqui que Deus nos colocou. Foi aqui que Deus nos plantou. E como muito bem disse Arnaldo, Áurea, nas suas orações, não precisamos nos envergonhar da nossa liberdade, porque está escrito na palavra de Deus que nós devemos dar graças por ela.
mas eu acho, sim, concordo plenamente que nós deveríamos nos envergonhar da nossa omissão diante de fatos tão vexatórios na nossa história, de perseguição, de inquisição, e nessa história que nós estamos assistindo hoje, e calados, porque, como ouvimos aqui, não me diz respeito. Diz respeito, sim, irmão. Mesmo que eles não fossem cristãos. Se eles não fossem cristãos, estivessem sendo mortos da forma como estão, não nos diria respeito? Onde é e quando é que a injustiça não me diz respeito? Onde é que o uso da maldade e da injustiça para desumanizar, para humilhar, para coisificar pessoas humanas não me diz respeito como cristão, como servo de Deus, como filho da justiça, como filho de um Deus justo? É claro que, sendo nossos irmãos, dói e machuca muito mais, porque são pessoas que nós conhecemos, tementes a Deus, íntegros. Mas se não fossem, irmãos, a dor teria que ser a mesma. São seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu estou dizendo isso porque nós não podemos concordar com nenhuma forma de injustiça, seja vindo do Oriente Médio, seja vindo do Ocidente, do Extremo Oriente. Não podemos concordar com nenhuma forma de injustiça, seja vindo do islamismo, do hinduísmo ou até do cristianismo. Onde estiver a injustiça, onde estiver a maldade, a malignidade, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, o filho da justiça, tem que estar aí com a sua espada desembainhada, clamando contra toda forma de injustiça. Ali é uma atrocidade extrema. Mas o que dizer da merenda que não chega na escola? E crianças morrem de fome e não têm oportunidades como os outros têm, porque espertalhões lançam mão desse recurso, como nós estamos vendo agora lá em São Paulo? O que dizer da dignidade das pessoas que morrem à míngua numa fila de hospital, porque num país rico o dinheiro não chega até a saúde? É um mundo de injustiça e de iniquidade, e que nós não podemos nos calar. Como diz a célebre frase, o que me assusta não é a maldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu queria ler com vocês agora a palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 29, pedindo a Deus que nos desse graça, sabedoria, entendimento diante das injustiças e maldades que nós vivemos nesse mundo. O mundo jaz no maligno, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Por isso nós devemos dizer: venha, Senhor, o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. Vem logo, traga logo o teu reino. Porque não existe nenhuma estrutura política ou religiosa capaz de dar a justiça e a paz que o ser humano merece, a não ser com a vinda do reino de Deus. Acharam Jeremias, capítulo 29? Ouvi pouco, amém. Amém. Encontraram agora, né?
São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que os deportou? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A história aparente, a realidade aparente, vai dizer que foi Babilônia que os deportou. Mas a história real e invisível de um Deus que age sobre a terra e que tem o domínio de todas as coisas, vai dizer que foi Ele quem os deportou. Deus tem o controle de todas as coisas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Agora eu quero ler com os irmãos lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Existe um paralelismo muito grande entre essa carta de Jeremias aos exilados com a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Encontraram? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Com que propósito? Tem certeza que você leu isso aí? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Vida tranquila e mansa, meus irmãos, não é pecado, é dádiva de Deus. É resposta de orações. Com toda piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Exorto-vos que pratiquem súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Assim como Jeremias escreve aos exilados, deixando muito claro que eles estavam exilados por causa da vontade de Deus, em consequência da sua desobediência e dos seus pecados, agora eles estavam exilados. É Deus quem tem o controle da história. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da história e de todas as coisas. Ele não é surpreendido, irmãos, por absolutamente nada. Deus continua sentado num alto e sublime trono. Foi essa a visão que Isaías teve dele, para deixar muito claro que o governo pertence a Deus. O governo pertence a Deus. Ajuntaram-se em Jerusalém os príncipes e os principais dos gentios contra o Senhor e o seu ungido. E o Senhor dá risada deles. Os príncipes, os governantes, Salmo 2, se levantam contra Deus e contra a vontade de Deus e contra o propósito de Deus, e Deus ri-se deles, da sua ignorância e da sua loucura, porque o Senhor tem o domínio e o governo de todas as coisas. Irmãos, faz parte da nossa fé cristã crer numa história que não está à deriva, nem é fruto do acaso e nem é fruto da ação humana, mas crer que a história ela segue um curso definido e predeterminado por um Deus, Criador dos céus e da terra, que governa todas as coisas. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Isso é fundamental, isso é um princípio básico, inalienável da fé cristã. Crer num Deus vivo que interfere e que controla o curso da história. Eu vos enviei para a Babilônia, eu tenho tempo determinado que vocês vão ficar na Babilônia, e quando cumprir o tempo que eu determinei, eu vos trarei de volta para essa terra, para essa região. Ou seja, Deus tem o governo de todas as coisas. Agora está aqui Paulo, usando essa expressão numa similitude muito grande com o que Jeremias está dizendo. Orem, intercedam, supliquem, com todo o esforço do coração, pelas autoridades. Hoje de manhã eu falei muito sobre isso aqui, sobre a questão do Estado, sobre a questão da política, sobre a questão do Estado laico, sobre a questão do Estado teocrático. Falei muito, não preciso repetir. Da importância que é, do papel que essas autoridades exercem, da importância que uma estrutura jurídica exerce na prática e no estabelecimento da justiça. E Paulo está dizendo que nós devemos orar por essas autoridades, para que elas sejam movidas pela justiça e pela equidade. Movidas pela justiça e pela equidade, não precisam necessariamente serem autoridades crentes. Tem autoridades que não são crentes e que agem com muito mais equidade do que muitos crentes, irmãos.
Tem muitos crentes ávidos para subir ao poder e que chegaram ao poder para viver uma vida fisiológica e de bem-estar pessoal. Mas tem muita gente íntegra, tem muita gente com princípios morais inabaláveis, e que muitas vezes exercem o poder, o governo, a autoridade com mais justiça do que muitos crentes. Não podemos incorrer mais uma vez no erro histórico de achar que, detendo o poder espiritual e o poder temporal, nós vamos construir o céu na terra. A história nos ensina, a história mostra que isso não deu certo, que foi uma desgraça para a humanidade toda. Foi tempo de perseguições, tanto quanto nós estamos vendo lá nesse mundo teocrático. Orai pelas autoridades, pelos reis, com súplicas, com intercessões, com ações de graça, para que, bombardeado o trono da graça, por nossa causa, por causa daqueles que oram, que intercedem, Deus mude a história, Deus derrame graça, Deus derrame misericórdia sobre os povos, sobre as nações. O nosso papel principal e fundamental é viver em justiça, é lutar pela justiça e orar para que a justiça se estabeleça e clamar a Deus: estabeleça o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, porque quando o reino de Deus vier e for estabelecido, a paz e a justiça virão e reinarão para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Tem dias, irmãos, que às vezes eu subo aqui, algumas vezes subi lá para o salão da igreja e fico olhando essas nossas ruas daqui para a região norte da cidade e fico vendo o movimento dos carros e das pessoas e eu clamo: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino, porque quando o reino de Deus for estabelecido, lanças virarão podadeiras, canhões virarão arados, o leão vai pastar junto com o cordeiro, todas as raças, tribos, línguas e nações viverão em paz, ninguém vai expoliar ninguém, vai perseguir, vai oprimir ninguém. A resposta nós já temos, a resposta, ela não vem de nós, ela vem de Deus, é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Amém? Que haja dentro do nosso coração um anseio muito grande pelo reino de Deus. Que haja dentro do nosso íntimo esse anseio, esse clamor: Deus, venha o teu reino. Mas enquanto o teu reino não vier, eu vou viver os valores do teu reino. Eu vou viver a justiça, eu vou viver a equidade, eu vou viver a paz. Eu vou lutar pela paz, eu vou lutar pela justiça, eu vou lutar porque é certo e por aquilo que é direito. Quando o teu reino vier e for estabelecido, ele não vai me pegar de surpresa, porque eu já estarei vivendo os valores do teu reino para a tua glória e para o teu louvor. E interceder, ajudar e socorrer essas pessoas lá e cá, que precisam de ajuda, que precisam ser socorridas. Vamos orar?